Som. Boa noite, amada Igreja do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos dar início ao nosso culto nesta noite. Vocês estão aí? Estão, né? Salmo 63. Vamos ficar de pé, vamos nos animar a louvarmos nosso Senhor nesta noite. Salmo número 63. Salmo de número 63. Ok? Diz assim o texto sagrado: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, em uma terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Que és a minha ajuda, canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos será tapada. Bem, coloca sua Bíblia na cadeira. Vamos falar com Deus. Não entre na presença do Senhor de qualquer maneira. O Espírito Santo de Deus conduz essa reunião. Toma os corações, aquece os corações, que haja nos nossos corações uma expectativa, que haja um entendimento real de que nós estamos diante da Tua santa e poderosa presença, Senhor. Ó Deus, que nesta noite sejamos aqui dispostos a lhe prestar um culto, a te bendizer, a te exaltar, a glorificar o Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, como o Teu povo nesta noite. Abençoa o teu povo nesta noite. Abençoa aqueles que estão nos vendo pela live, Senhor. Abençoa aqueles que ainda vão chegar. Abençoa a igreja também. Fortalece a igreja, Deus. Renova o abatido. Renova o que está cansado, Senhor. Aviva a tua igreja, Senhor, para a tua própria glória. E nesta noite, recebe todo o louvor, toda a honra e toda a adoração. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Vamos adorar. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar e agradecer ao nome santo do Senhor Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados. Respondamos ao Senhor com bastante alegria. Cristo agora foi por amor, e do seu sangue derramou e ganhou aquela vida nossa.
Obrigado porque a tua graça nos alcançou. Temos motivos para estarmos felizes, além de estarmos na casa do Senhor, porque Ele morreu por nós, a sua graça nos alcançou. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
saber que vamos viver com o Rei, saber que estaremos com o Pai. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Pode até doer,
aqui vai passar um dia. Todas as nossas dores, tudo, nos encontraremos com Ele naquele grande dia. Nos encontraremos contigo, Senhor. Não há motivo maior para se ter alegria. Motivo da salvação.
nos abraçarmos aí. Onde estamos nesse contexto, mas que bom você está aqui hoje na casa do Senhor. De manhã também tinha um povo aqui, prestando culto a Deus, ouvindo a palavra do Senhor, né? Certa vez perguntaram para o grande teólogo, já está nos céus, John Stott, qual é o segredo da sua vida espiritual de ser tão firme. Ele disse: olha, eu leio as Escrituras, procuro vir à igreja de oração, vou à igreja. Minha vida é essa. E é isso mesmo, né? A comunhão da igreja, o seu alimento diário, né? A sua vida de oração. Isso que nos fortalece. É nesse sentido que nós estamos trabalhando aqui na igreja, para que de fato a igreja se torne uma igreja firme, né? Crentes sadios, equilibrados, não crentes chatos, né? Desorientados. Filho é mal, não, muito crente chato, irmãos. Crente que às vezes é vergonhoso, mas tudo isso é por falta do conhecimento das Escrituras, né? Então, nós temos trabalhado, né, para que a igreja se torne uma igreja equilibrada, uma igreja piedosa, que conheça as Escrituras, que façam bem às pessoas, que a vizinhança seja abençoada, mesmo que a vizinhança não concorde, né, com aquilo que nós pregamos. Isso é o direito que eles têm, mas não tem como eles dizer que nós somos chatos ou que nós somos, enfim. Então, que essa igreja, juntamente com outras igrejas da região, seja uma referência. Amém? Nós estamos no 8, vamos para o 9º ano, mas ainda somos uma igreja muito jovem, né? Precisamos aprender muito, caminhar muito ainda. Nós estamos trabalhando aí com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, para que nos tornemos aí crentes sadios, né? Por isso estamos com um projeto muito bom aí para as nossas crianças, uma forma diferente, né? Vamos dizer assim, um ensino mais pesado, né? Um pouquinho mais pesado para as nossas crianças, que elas possam conhecer mais as Escrituras. Então estamos esperando um pouquinho ainda mais, temos que fazer algumas coisas. Estava ontem vendo com Danilo e com Bruno também a questão do batismo. Estamos pensando aí fazer o batismo em agosto. Estou pensando em alugar aquele sítio, mas para isso, daqui a pouco eu falo mais à frente, passar uma lista para saber quem pode ir, quem quer ir, que a gente precisa ter um controle para saber a quantidade de pessoas, para ver se dá para alugar o sítio, né? Então será um dia, como sempre nós fazemos, um dia de comunhão. Nós chegamos lá 9 da manhã, às 4 até 17 horas, e vai ter um churrasco, enfim, tudo aquilo que vocês já conhecem muito bem, e vamos batizar o Danilo e o Bruno, né? É importante que a igreja participe, a não ser que você esteja com receio ainda, ninguém é obrigado a nada, mas a igreja é pequena, o espaço lá é grande, tem como manter o distanciamento, não haver esse perigo. Então, mais à frente a gente vai estar passando aí. Agosto liberado, eu posso ir, sim, e a gente vai ver o valor aí para dividir para a igreja, né? Para a gente ter um momento lá de comunhão e batismo dessas duas pessoas que já passaram aí pelo curso de batismo também. Também já vou marcar daqui a pouco, um pouquinho mais à frente, né, a separação do Sandro e do Rafael para o diaconato. Eu estava conversando com alguns pastores e eles disseram que é melhor o pastor local fazer a celebração. Então não tem problema. Estava querendo trazer, né, alguém de fora, mas não tem problema, vamos fazer aqui uma cerimônia bem legal, simples, objetiva, mas que vai abençoar a vida dos irmãos, né, que já trabalham na igreja há tempo, mas vai ter um peso a mais, uma responsabilidade a mais, né, isso é bom, tá certo? Então a igreja está caminhando dentro do possível, glorifica o nome do Senhor. Mais um mês nós estamos conseguindo vencer o nosso desafio financeiro, né? Algo que não tem sido fácil aí nesses dias de pandemia, essa crise mundial, mas graças a Deus, Deus tem nos ajudado aí e tem usado a vida de vocês, tá bom? Semana
quinta-feira, né, eu estive no hospital, acho que mandei uma foto do Rafael, nosso amigo, que a gente tem orado aqui, e graças a Deus ele está se renovando, já está falando, brincando, contando piada, enfim, né, graças a Deus, aos pouquinhos ele está se renovando. E eu falei, rapaz, a igreja está lá firme orando por você, né? A cada notícia é uma alegria dos irmãos. Então, essa ótima notícia aí, ele está se recuperando, não somente a igreja do Meia, mas outras igrejas, e ele brincando, rapaz, até o Silas Malafaia está orando por mim. Eu falei, legal, está todo mundo orando. Então, há muitas igrejas orando por ele, graças a Deus, ele está se recuperando, é um grande amigo, o Rafael, e temos essa vitória aí, certo? Esse é o poder da oração, irmãos, né? O nosso Deus, ele é poderoso, e quando ele quer, ele usa as nossas orações para fazer milagres, para restaurar pessoas. Por isso nós acreditamos, né, no poder da oração. Amém? Quarta-feira estaremos aqui nesse trabalho de oração, de intercessão. Como eu sempre falo, nós não inventamos nada aqui. Separamos um momento de louvor, um momento rápido. Depois cada irmão vai para o seu cantinho e abre o seu coração diante de Deus, fala com Ele, apresenta a Ele as suas petições, os seus anseios, as suas vitórias. Depois nós nos unimos em oração, levantamos um clamor pela nação, pelos nossos vizinhos, por cada homem dessa igreja, por cada mulher, por cada casamento, por cada criança. E com certeza isso tem mantido a nossa igreja de pé. Amém? Então domingo, quarta-feira nós estamos aqui. Domingo, pela manhã, vou estar aí retornando com os estudos da carta de João. Vamos voltar aí no capítulo 4 e aprender muito com essa carta. Tá certo, irmãos? Esses são os nossos anúncios. Fomos nessa noite, como sempre nós fazemos. O pessoal agora está bem usando o aplicativo, tem o Pix, tem o TED, tem transferência, e não tem nenhum problema nisso por conta da situação. Mas se nessa noite você tem uma contribuição, quiser colocar na salva, ou quiser pegar um envelope, você pode ficar aí à vontade. Amém? Faça com alegria e voluntariamente. Amém? Ali. Boa noite, pessoal da live, que ainda não dei boa noite hoje. Vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigado pela Tua mão poderosa, obrigado pela Tua graça sobre essa igreja. Nós só conseguimos manter as portas dessa igreja aberta, porque o Senhor está à frente dessa igreja. Obrigado pela vida de cada irmão. Entrega cada membro dessa igreja nas Tuas mãos. Aqueles que não estão podendo nesse momento contribuir, abençoa também. Abençoa cada um, mantém o trabalho de cada filho Teu. Existe uma preocupação pertinente nesses dias, nessa crise mundial, mas clamamos a Ti que o Senhor mantenha o trabalho, Senhor, de cada filho Teu aqui. Abençoa não somente nessa área, também peço a Ti sabedoria, discernimento, ó Deus, para cuidar bem do dinheiro suado do Teu povo. Que a Tua bênção continue sobre a vida de cada um. É isso que eu te peço nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Vamos dar continuidade, à nossa exposição do Salmo 40. Então, abra aí no Salmo 40. Pelo jeito, nós vamos demorar bastante ainda na exposição do Salmo 40. Hoje nós vamos ficar apenas na parte A do versículo 3, tá certo? Então quero ler com vocês do versículo 1, 2 e 3. Salmo 40. Tem água aqui? Deixa eu ver. Tem. Daí? Vou dar logo agora. Posso para limpar? Pode botar aqui do lado. Salmo de número 40, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim o texto
sagrado, depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra ela é poderosa. A Tua palavra, ela nos orienta, Senhor, ela nos guia pelas Tuas veredas, ela renova a nossa fé, ela abre os nossos olhos, ela nos fortalece. Nós dependemos de Ti, nós dependemos da Tua palavra para vivermos nesses dias. Portanto, eu peço a Ti nesta noite, a Tua graça, a Tua capacidade, a iluminação do Teu Espírito. Eu preciso de Ti, ó Deus, para que eu possa ser bênção na vida dos Teus filhos. É isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Bom, na semana passada nós ficamos apenas no versículo 1 e versículo 2. Portanto, nós vimos que Davi, nesses dois versos, está mostrando o quanto o momento que ele enfrentou foi difícil. É isso que ele quer mostrar nesses dois versículos. Como foi complicado, o quanto a situação que ele estava vivendo nesse momento era perigoso para a sua vida espiritual. Então, por conta disso, ele usa duas imagens para descrever esse momento que ele está passando. Nós vimos isso na semana passada, que a primeira imagem que ele desenha para a gente é de um poço, que ele chama de poço de destruição. A segunda é de um atoleiro de lama. Vimos então que a ideia desse poço, que ele chama de destruição, é como se fosse uma masmorra. A ideia é essa, na qual quem fosse lançado não sairia mais. A situação era difícil. Em outra versão, chama esse poço de cova de destruição. Outra versão chama de lago horrível. A outra ilustração ele descreve como um atoleiro de lama. Ou seja, um pântano, um lugar cheio de lama que o levava cada vez mais para o fundo. Ele está querendo mostrar que a sua vida está querendo descer, o seu ânimo, o seu vigor. Vimos então que o que Davi está querendo dizer é que a sua vida havia sido lançada nessa masmorra de destruição, que a sua vida foi lançada nesse atoleiro de lama, e por conta disso, ele estava afundando a cada dia, a sua vida estava sendo destruída. Observe como a situação era crítica. Vimos também que Davi não deixa claro o que o levou para o estado que ele se encontrava. Mas sabemos que o momento era muito difícil pela imagem que ele criou, pois ele é claro no versículo 2, ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama. Vimos também que Deus então o tira desse lugar e coloca em uma rocha e firma seus pés em um local seguro. Glória a Deus por isso. Ou seja, Davi consegue sair desse momento tão difícil que estava levando a sua vida para baixo, que estava destruindo a sua vida. E só conseguiu sair porque Deus o tirou. Porque Deus o tirou. E Davi deixa claro isso, né? Muito claro no versículo 2, na parte A, ele logo diz o seguinte: ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Vimos também que mesmo nesse momento tão difícil que Davi estava passando, ele não ficou na passividade, não ficou com os braços cruzados.
Diante dessa situação, pelo contrário, versículo 1 diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Davi diz: Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ou seja, ele não se entregou àquela situação. Ele lutou, ele perseverou, ele esperou com paciência, ele esperou com toda a confiança, ele colocou toda a sua esperança no Senhor, ele gritou por socorro, ele orou, ele gritou. Davi passou por essa situação em oração. E como vimos no versículo 2, Deus o tirou dessa situação e o colocou em segurança. Parte B do versículo 2, vimos isso: ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Amém? E agora então, ao sair dessa situação, ao sair desse momento tão difícil em sua vida, Davi diz no versículo 3: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao meu Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Na parte A diz: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. A ideia aqui é que Deus lhe deu uma nova oportunidade. Essa é a ideia do versículo, que Deus lhe deu uma nova ocasião para um novo louvor, uma nova canção brotou nos seus lábios como inspiração. A ideia aqui não é que Davi cantou uma nova música, como o Rafael apresentou aqui essa música, acho que foi semana passada, não é nesse sentido. O louvor poderia ser velho, mas o momento era novo, a inspiração era nova em louvar a Deus. Há nesse momento, por parte de Davi, um senso de misericórdia. Há um senso de gratidão pelo livramento recebido. Por isso ele canta, por isso ele louva. E Davi, é claro, pois ele diz: um hino de louvor ao nosso Deus. É o que ele estava apresentando. Davi, quando estava compondo este salmo, ele olhou para trás, ele olhou para o versículo 1 e 2 e lembrou de tudo que ele passou, desse momento tão difícil em sua vida, e portanto compõe este salmo. Davi está feliz, Davi está grato a Deus. E às vezes nos falta este senso de gratidão da nossa parte, esse senso de misericórdia, às vezes nos falta. Às vezes murmuramos tanto, reclamamos tanto, não há este senso de gratidão em muitos filhos de Deus, não há esse senso de misericórdia. Mas talvez hoje, você hoje olha para trás e diga: mas pastor, eu ainda não tenho motivos para cantar. Pastor, hoje eu não tenho motivos para louvar, pois é só luta. Só luta. Pastor, é só problema quando termina um, aparece o outro. Interessante que problema, de repente, quando você menos espera, eles surgem. Pastor, ainda continua nesse poço de destruição, nesse atoleiro de lama. Sim, irmãos, isso é possível. E eu não quero ser insensível com a sua luta. Mas mesmo que você ainda se encontre nessa situação, nesse momento de aflição, angústia, vida espiritual afundando, desanimado, enfim, mesmo que você se encontre nesse poço de destruição, nesse atoleiro de lama, você tem como louvar um hino de louvor ao nosso Deus. Eu vou te mostrar. Não importa como você se encontra hoje ou amanhã, diante das dificuldades, mesmo assim, nós temos sempre que ter um hino de louvor ao nosso Deus. E por que falo isso? Porque, como disse na semana passada, o Senhor nos tirou do pior poço de destruição que existe. Deus tirou. Ele nos tirou do pior atoleiro de lama que existe, ou seja, do inferno. Você estava caminhando para o inferno, e Ele, pela sua graça e misericórdia, o tirou. Meus irmãos, Jesus nos salvou. Nos salvou, sabe o que é isso? E
se nós entendêssemos de fato o que isso representa para nós, ser salvo, as coisas seriam diferentes. Mas pastor, talvez você diga, pastor, eu entendo a salvação. Sim, talvez você até entenda, mas não na profundidade que deve ser entendida a salvação. Pois quando entendemos de fato que nós fomos salvos da ira de Deus, às vezes as pessoas ficam preocupadas com o diabo. A gente estava debaixo da ira de Deus. Os pecadores têm que se preocupar com a ira de Deus. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. E Ele nos salvou. Ele nos salvou de passar a eternidade longe da presença dEle. Meus irmãos, como será viver eternamente sem a presença do Deus Santo? E hoje nós temos todos os dias e muitas pessoas não valorizam. Ele nos salvou de sofrermos eternamente. Sabe o que é eterno? É aquilo que não tem início nem fim. Você sabe o que é sofrer eternamente? Não sabe, ninguém sabe. Ele nos salvou de nós não conseguirmos sair dessa terrível situação, que era o inferno, e vivermos separados dele eternamente. Se nós entendêssemos de fato a salvação, nós sempre teríamos um novo canto, um hino de louvor ao nosso Deus, independente das circunstâncias que estejamos passando. E eu não estou sendo radical, não estou sendo insensível, mas se você de fato entende o que é a salvação, claro que você vai ficar triste, vai ter dias de desânimo, de prostração, não estou falando sobre isso, mas quando você entende de fato que você foi salvo, isso deveria causar um renovo em você. E deixa eu te falar algo nesta noite que talvez você não entenda. Nós, diante dos nossos poços de destruição, diante dos nossos atoleiros de lama aqui na terra, a nossa motivação, entenda isso, para sair deles é maior do que a que Davi tinha. A nossa motivação para sairmos dessas situações de aflição, angústia, enfim, desse poço de destruição que é figurado, né, representa tudo isso, é bem maior do que a que Davi tinha. E por que digo isso? Porque, meus irmãos, a revelação da redenção em Cristo Jesus, ela é progressiva. Ou seja, Davi não tinha o entendimento que nós temos a respeito da redenção. Ele não tinha, nós temos. Nós já temos a revelação completa dessa redenção através da palavra de Deus. Nós já conhecemos o fim da história. Davi não. Nós sabemos que um dia Jesus vai voltar. Glória a Deus. Para nos buscar. E nós iremos para o céu para vivermos eternamente. E lá sim, não haverá mais dor, angústia, aflição, choro, perda, morte, tentação, pecado, o diabo. Lá sim não haverá mais poço de destruição, atoleiro de lama. Já aqui na terra, não. Davi certamente passou por outros momentos como esse, que Deus o tirou. No Salmo 25, no versículo 15, isso fica claro que eu estou falando sobre Davi. Ele diz o seguinte, Salmo 25, versículo 15: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. A linguagem é metafórica. Era alguma situação que ele estava sofrendo, era uma armadilha que ele caiu em alguma área da sua vida. E ele tinha a consciência que só Deus poderia tirá-lo. Davi, nesse salmo, está passando também por um momento muito difícil. Então ele se vê numa armadilha. E mais uma vez ele deixa claro que só Deus poderia livrá-lo desse momento. Pois Davi é claro, pois só Ele tira os meus pés da armadilha.
Portanto, se você se encontra nessa noite em um poço de destruição, em um atoleiro de lama, saber que Jesus te salvou, que Ele te tirou do pior poço de destruição que existe, do pior atoleiro de lama que existe, do inferno, certamente te dará uma grande motivação para que você continue, como Davi disse lá no versículo 1, quando ele diz: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ou seja, você vai continuar firme, orando, clamando. A sua visão é maior do que a de Davi. Ou seja, saber que somos salvos nos motiva a colocar toda a nossa esperança no Senhor. Nos motiva a orar, a gritar por socorro, como Davi fez. Pois Ele já nos salvou, o nosso Deus, do pior poço de destruição que existe, do pior atoleiro de lama que existe. Ele nos salvou. Ele pode nos salvar. Se Ele fez isso, Ele pode nos salvar de qualquer outra situação, por pior que ela seja, pois nenhuma situação, por pior que ela seja, se compara à salvação realizada por Jesus ao nosso favor. Se Ele te salvou, Ele pode te salvar de qualquer outra situação. Agora, como disse, momentos como esse não são únicos em nossas vidas. Como vimos no Salmo 25, quando ele diz, versículo 15: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Portanto, meus irmãos, a declaração de Davi no versículo 3, da parte A: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Como disse, Davi fez essa declaração ao sair dessa situação que ele se encontrava. Mas nós que já temos a revelação completa da redenção, que já entendemos o plano de salvação por completo, não precisamos necessariamente sair dos nossos poços de destruição, dos nossos atoleiros de lama, para aí então cantar um hino de louvor ao nosso Deus, pelas suas misericórdias e graça. Não. Nós, mesmo nesse poço de destruição terreno, mesmo nesse atoleiro de lama terreno, mesmo em meias dificuldades, lutas, tribulações, podemos louvar a Deus, podemos cantar um hino de louvor ao nosso Deus. É só nós olharmos para a salvação maior. É só nós olharmos para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Como eu disse, a nossa revelação sobre a redenção é completa. Por isso nós podemos sim sempre cantar um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus, pois a nossa salvação em Cristo Jesus transcende qualquer situação, por mais terrível que ela seja. E entender o que eu estou falando nesta noite é muito importante. Muito importante. Pois, meus irmãos, tem pessoas que Deus nunca vai tirá-lo desse poço de destruição, desse atoleiro de lama, ou seja, são situações em nossas vidas que nos causa angústia, aflição, nos humilha, nos enfraquece. Mas por outro lado, está passando por isso, nos faz viver na dependência de Deus, nos faz viver em oração, nos faz viver aos seus pés. Tem pessoas que não podem viver longe desse poço de destruição, desse atoleiro de lama, porque isso o faz ele permanecer na presença de Deus. Meus irmãos, eu sei que existem situações em minha vida e na sua vida também que Deus nunca te livrará delas. Nunca, 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 nunca. Pois ela está te fazendo se aproximar de Deus. Mas pastor, Deus livrou Davi dessa situação? Sim, mas olhe para a vida de Davi. Ele estava em constantes momentos como esse. É só você olhar os salmos, em que ele dependia totalmente do Senhor para sair deles. Não só no Salmo 40, no 25, tem outros.
São situações que Deus nunca vai nos tirar para que você permaneça aos pés dele. Um grande exemplo do Novo Testamento é o de Paulo. 1 de Coríntios, quero que você abra agora, capítulo 12. 2 de Coríntios. Primeiro ou segundo, não estou lembrando. Que fala do espinho na carne dele. 2 de Coríntios, confira lá. 2 de Coríntios 12, do 7 ao 10. Se não for segundo, é primeiro. Capítulo 12, do versículo 7 ao 10. Vocês conhecem bem o texto? Paulo diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta. Foi Deus que falou com ele. Porque o meu poder, disse o Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, Paulo falando, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Meus irmãos, Paulo conviveu por toda a sua vida nesse contexto do versículo 7. Toda a sua vida. E para que não me exaltasse, olha aqui o motivo. Pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Paulo teve uma revelação tremenda. Anteriormente diz no capítulo, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Deus autoriza que de alguma maneira Satanás humilhasse Paulo. Podemos dizer que Paulo teve que conviver nesse contexto de sofrimento, nesse poço de destruição, nesse atoleiro de lama. E na verdade isso mexia com Paulo, ele queria se livrar disso, mexia com a sua fé, mexia com o seu ânimo, mexia com a sua vida espiritual. Pois se não o incomodasse, se não mexesse com ele, ele não teria clamado a Deus para livrá-lo dessa situação. E por 3 vezes ele ora, assim como Jesus. Mas o versículo 8 diz: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse de mim. Mas o fato é, Deus não o livrou dessa situação, pois o Senhor disse para ele no versículo 9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Fica na sua, Paulo, fica sofrendo aí, melhor para você. Eu não vou te tirar desse poço de destruição, eu não vou te tirar desse atoleiro de lama, eu não vou tirar você das aflições, fica aí. E mais, Paulo, ele entende isso e conviveu com essa situação, pois ele diz na continuação do verso: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Vale a pena. Se Deus não tem tirado de alguma situação, não é porque ele é mal, porque ele é bom, ele vale a pena. Deus sabe o que está fazendo. São nesses contextos que o poder de Cristo habita em nós, nos fortalece, irmãos. Não são fora deles, não. Versículo 10. Ele diz: por isso sinto prazer nas fraquezas. Não é porque Paulo era maluco, não. Porque o poder de Cristo habitava nele, repousava nele nesse contexto. Por isso ele sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Certa vez o homem de Deus me disse o seguinte, que a escada do reino de Deus sobe para baixo.
Como é que o mundo vai entender isso? Quando sou fraco, então eu sou forte. Quando você está mal, angustiado, aflito, dependendo do Senhor, Ele te fortalece na tua fraqueza, irmãos. Quando Deus nos livra de situações como a que Davi passou e passava constantemente, como a que Paulo sofreu e conviveu por toda a sua vida, é porque Ele está cuidando de nós, irmãos. Não fica murmurando, não. Se você está numa situação difícil, você orou, clamou, pediu, Deus, procure entender. Procure entender a situação. Tem situações na minha vida, e você deve ter, de repente não entendeu ainda, que eu clamo a Deus há anos e eu já entendi. Até Jesus voltar, até ir para o céu, não tem como me livrar. Se eu pudesse, eu me livraria. Mas isso me faz estar aos pés do Senhor. Com você não é diferente, talvez você não entendeu ainda. Deus só quer o nosso bem, Ele queria o bem do seu apóstolo. Deus estava livrando Paulo do orgulho. Às vezes nós falamos, Senhor, eu não quero ser orgulhoso. Eu não quero ser um crente soberba. E outras coisas mais. Aí nós pensamos que Deus vai fazer o seguinte, ó. Agora não é mais soberba não. Não. Ele vai criar processos, situações, circunstâncias, poços de destruição, atoleiros de lama para que você aprenda. É lá que Ele vai tratar de você. Portanto, como eu disse, Deus muitas vezes não nos livra dos nossos poços de destruição, dos nossos atoleiros de lama, para o nosso próprio bem. Pois estar nele nos faz estar sempre aos seus pés. Deus sabe o que está fazendo. E Paulo entendia isso muito bem. Como eu disse, por isso que ele diz, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Meus irmãos, eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: só Deus pode nos livrar dos nossos poços de destruição, dos nossos atoleiros de lama, situações de angústias, desânimo. Só Deus. Nesse contexto que Davi está escrevendo, que Paulo estava passando, só Deus. E de fato Ele tem livrado muitos irmãos. Portanto, se Ele te livrar desses momentos difíceis em sua vida, não deixe de cantar um hino de louvor ao nosso Deus. Lembre-se disso. Que haja em você sempre um senso de misericórdia, sempre um senso de gratidão. Obrigado, Senhor, por me ter tirado dessa situação tão difícil. Porém, se Ele não te livrar, sabe que é para o seu bem. Sabe que é para te manter próximo dEle, pois Ele é poderoso para te manter forte quando você estiver fraco. Esse é o Deus que nós servimos. E mesmo convivendo nesse contexto, nesse poço de destruição, nessa angústia, aflição, louve a Deus sempre, cante sempre hino de louvor a Ele, pois Ele já te livrou, já te salvou do pior de todos os poços de destruição, do pior de todos os atoleiros de lama, o inferno. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa imputar essas verdades em cada coração aqui, porque isso vai te fortalecer de uma maneira poderosa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos cantar aquela canção, Hosana, vamos glorificar a Deus. Feche seus olhos, vamos pensar, refletir um pouco. Obrigado, Senhor. Obrigado a Deus, obrigado. Que haja em nós esse cântico novo, esse hino de louvor. Isso fala de adoração verdadeira. Se Deus te livrou de alguma situação terrível, hoje é o momento de você louvar a Deus. Se Ele não te livrou,
porque nós temos razões e motivos. Porque, como eu disse, tenho dito já nas duas exposições, Ele, Deus, nos livrou, nos salvou do pior poço de destruição que existe, do pior atoleiro de lama que é o inferno. Deus nos livrou da sua ira, aleluia. Deus nos livrou da sua ira, de passarmos a eternidade separados dele no inferno, meus irmãos. Isso é motivo para nós louvarmos a Deus, mesmo que você esteja prostrado. Lembre-se que tudo isso um dia vai passar. Já começa a louvar a Deus aqui. Glórias a Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria esse cântico. Osana,
Obrigado pelo privilégio que tem de poder ouvir a tua voz através da tua palavra. Obrigado por essa igreja, pelo rebanho, porque eu te clamo nesse fim de domingo aqui na igreja, Senhor, que o teu Espírito Santo grave essas verdades no coração do povo, Senhor, para que eles se firmem na tua palavra, Senhor, e que não se desviem dos teus santos caminhos. Eu entrego o teu povo, Senhor, essa semana. Amanhã começa as lutas, as dificuldades, mas eu peço a tua proteção sobre a vida de cada um e a todos aqueles que fazem parte dessa igreja. Obrigado por tudo, Senhor. Eu abençoo o teu povo nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Deus abençoe o pessoal do trabalho. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Amém? Dê um alô aí ao seu irmão, um sorriso, máscara. Deus te abençoe.